Bispo Josué, muito obrigado por essa oportunidade. Eu agradeço imensamente o que o Senhor, nesta noite, confiou. A nossa mãe sênior está na casa, aos nossos preciosos cooperadores regionais de todo o Brasil, que estão também aqui. Eu vejo tantos bispos, tantos pastores. O Bispo Marcelo orou por mim. Muito obrigado, Bispo Marcelo. Muito obrigado mesmo. E, amados, ao ouvir as palavras que estamos ouvindo, principalmente nos últimos 10 a 15 dias, são palavras tão temerosas que nos restringe totalmente até mesmo a falarmos. Quando eu recebi esse convite, eu tremi, amados. No passado, eu confesso para os irmãos, eu amava dar mensagens. Mas hoje eu tremo, eu estou em pânico, porque nós sabemos que há apenas uma voz falando. Isso não quer dizer que nós não vamos dar uma mensagem, não é isso. Mas como transmitir exatamente aquilo que está sendo falado? Como? Então, ser fiel a isso não é tão fácil. Por isso eu tremo, amados, porque um erro agora pode ser fatal. Então eu gostaria de solicitar ao supervisor Naldo, nós vamos ouvir uma palavra daqueles que foram enviados para esta geração, de mais ou menos 15 minutos. Esta palavra foi liberada no dia 22/11 para todo o planeta. E o tema é: Deus sempre intervém na terra para restringir o mal e preservar o homem e a criação. Por favor, esteja com seus cadernos. É mais ou menos 15 minutos. Fiquem atentos a esta voz, que está como uma trombeta, falando para toda a terra a urgência e a gravidade dos tempos. Supervisor Naldo, por favor. A palavra está... perdão, que o senhor possa nos colocar então a mensagem. Bem, povo abençoado, a hora agora é por volta de 1h07 da madrugada, no horário da África Oriental, 22 de novembro, faltando somente 9 dias para a missão do Senhor em Paris, na França. E nesta noite, eu sei que vocês estão reunidos na sua igreja, a maior parte de vocês, para as suas vigílias desta noite, e eu quero compartilhar com vocês nas suas igrejas ou casas, onde quer que estejam, depois daquela tremenda conversa com o Senhor, eu quero compartilhar com vocês um aspecto muito importante da missão do Senhor na terra, para que todos estejam bem alinhados, bem sintonizados e bem preparados para a gloriosa vinda do Messias. E nesta noite eu quero olhar isto. Se você olhar a Bíblia inteira, já desde o início, no livro do Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Gênesis 1, você vê que o Senhor cria todas as coisas. E Ele diz que tudo que foi criado é bom, é maravilhoso e bom. Então, significando santo. Então, Gênesis 2, o Senhor dá a lei eterna da vida eterna. Essa lei eterna da vida eterna, onde Ele diz o seguinte, versículos 16 e 17 de Gênesis 2, Ele diz: E o Senhor Deus comandou ao homem: você é livre para comer de toda a árvore do jardim. Lembre-se que este é um comando. Comando é uma lei, um comando. Você é livre para comer
comer de todas as árvores do jardim, mas você não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Então, esta é a lei eterna da vida eterna que o Senhor deu. Então, este tornou-se o momento mais importante no qual agora o Senhor, nesta terra, começou o papel, o trabalho de restringir o mal. Em outras palavras, agora você vê o papel do Espírito Santo começando bem ali, restringir o mal, a perversidade na terra. Se você voltar um pouco atrás, há um conflito no reino do Deus Todo-Poderoso. Há uma luta no reino do Deus Todo-Poderoso quando Satanás se rebelou, fez uma rebelião contra o Senhor. E quando ele se rebela contra o Senhor, Satanás, ele estabelece uma guerra com os anjos caídos, aqueles que caíram com ele. Então Miguel e os seus anjos o expulsaram para fora do céu. Então você vê o papel do Senhor em restringir o mal, a perversidade. O papel do Espírito Santo de restringir o mal já desde o céu e então vindo até a terra. Então em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, o restritor, aquele que restringe o mal. Você vê o papel do Espírito Santo iniciado e estabelecido bem ali. E então, se você se mover agora para Gênesis capítulo 3, na queda agora, o Senhor está dizendo em Gênesis 2, 16, 17, se você não tocar nisto, se você obedecer voluntariamente, se você obedecer esta lei eterna da vida eterna, você viverá eternamente. Se você obedecer, se você não cair em pecado, Deus está estabelecendo a lei que restringe o homem do mal. Em Gênesis 3 está a queda. Portanto, Gênesis 3, versículo 8, você vê agora o segundo episódio, a segunda fase de Deus restringindo o mal. Gênesis 3, 8, Deus está procurando seus filhos perdidos. Gênesis 3, versículo 8, ele diz o seguinte, Gênesis 3, versículo 8, isto é o que o Senhor diz. Então, quando o homem e a sua mulher ouviram os passos do Senhor Deus Todo-Poderoso, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, eles se esconderam da presença do Senhor Deus Todo-Poderoso entre as árvores do jardim. Mas o Senhor chamou o homem. Onde está você? Então o Senhor está andando em direção ao homem caído. Isto é novamente o Senhor não permitindo que o homem entrasse totalmente no pecado depois da queda. E o Senhor agora está restringindo o mal novamente. Ele está restringindo o mal. Gênesis 3:15, novamente outro papel do Espírito Santo para restringir o mal, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Novamente o Senhor está apresentando o primeiro evangelho, o proto-evangelho, primeiro evangelho, como que a cruz iria restringir o mal, a perversidade, para que o mal não proliferasse e crescesse e se magnificasse, prevalecesse, consumisse e então tomasse posse de toda a terra. Então o Senhor está sempre trabalhando para restringir o mal, para impedi-lo de tomar posse de toda a terra. Gênesis 3, 23 e 24, olha o que ele diz lá. Ele diz, então o Senhor Deus expulsou a humanidade, expulsou Adão do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. 24. Depois de expulsar o homem, ele colocou a leste do jardim do Éden querubins. Querube é um
é um, querubim é dois, como Haverim, muitos querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Então querubins é mais do que um. Então ele colocou 2 querubins naquela entrada para poder guardar, impedir a humanidade de entrar onde a árvore da vida está, onde Deus Pai está. Novamente, este fechar da porta era para restringir o pecado, porque se a humanidade tivesse entrado lá no estado caído, a humanidade teria comido as folhas da árvore da vida e viveria com o pecado para sempre. O pecado jamais poderia ter sido controlado. Viveria com o pecado eternamente na eternidade. O pecado jamais teria sido controlado. Mas então, este é outro momento quando o Senhor agora restringe o mal, assegurando de que o pecado não se proliferasse pela eternidade. Então ele fecha esta porta. Então você vê muito claramente o Deus Todo-Poderoso restringindo o mal muito seriamente como seu papel, sua missão, restringindo a humanidade de entrar na perversidade. Gênesis 2, 16 e 17. Então, Gênesis capítulo 3, quando o homem caiu, no versículo 8, Deus tentando alcançar o homem e restringi-lo e tentando restaurá-lo do mal, do pecado, para trazê-lo de volta, restringindo-o do mal. Então, Gênesis 3:15, o plano de Deus para finalmente restringir o mal. E este plano foi na cruz, para finalmente restringir o mal e restaurar a humanidade, restringir o mal para impedi-lo de tomar posse da vida, da terra, da criação. Isto foi na cruz em Gênesis 3:15 que acabamos de ler. Em Gênesis 3, 23 e 24, Deus não permitiu que a perversidade tomasse domínio por toda a eternidade, por toda a eternidade. Muito, muito sério. Novamente, o papel do Espírito Santo é restringir o mal, a perversidade. É isto que eu quero tocar nestes poucos minutos que temos, 10 minutos desta mensagem aqui, desta noite, depois daquela tremenda conversa do Senhor, da ressurreição de um corpo morto que está diante de nós aqui. Então, Gênesis 5, 24. O Senhor Deus Todo-Poderoso, ele encontra Enoque. Então você vê Deus separando um povo para ele mesmo, separado do domínio do mal. Deus novamente restringindo o mal para não tomar domínio de toda a sua criação. Deus está revidando. Gênesis 6, versículos do 1 ao 8, o Senhor lamenta o nível do pecado. E Gênesis 6, do 9 ao 18, até mesmo Gênesis 7, o dilúvio vem, os dias de Noé, agora nos dias de Noé. O Deus Todo-Poderoso, ele desenvolve um plano para destruir todo o pecado da terra. Novamente o Senhor está restringindo o pecado com o dilúvio desta vez. O Espírito Santo restringindo o mal. Em Gênesis 11, a partir do versículo 1, se você ler a Torre de Babel, Deus novamente intervém para restringir o mal. Na Babilônia, restringir o mal para que não saísse do controle, restringindo o mal. O Deus Todo-Poderoso restringindo o mal. Em Gênesis 18, quando o próprio Deus Pai, Deus agora desce para lidar com o problema de Sodoma. O próprio Deus desceu agora
para restringir o mal ao julgar Sodoma, dando um basta a Sodoma e Gomorra naquela desenfreada explosão de perversidade. Gênesis 19, versículos de 24 a 26, Deus faz descer fogo e enxofre do céu sobre Sodoma e Gomorra para restringir o mal. Ele restringe o mal. E através de toda a Bíblia você vê Deus enviando seus profetas para sempre restringir o mal, o pecado, para anunciar a hora para o arrependimento e para retornar para o Senhor, para apartar-se do pecado e da perversidade e retornar para o Senhor, e também para trazer juízo, para julgar a terra. Esta geração está familiarizada com este que está falando com vocês, julgando a terra usando terremotos, coronavírus, vírus de ebola, vírus do Zika vírus, crise econômica global e tudo isto para restringir o mal, para que o mal não fique impune. O juízo de Deus no Egito, isto foi Deus restringindo o mal. O juízo do reino do norte pelos assírios no reino do norte de Israel, isto era Deus restringindo o pecado. O juízo de Judá na Babilônia, isto foi Deus, isto é Deus restringindo o mal. Todo o caminho até que Jesus desceu, agora para restringir o mal na cruz. É isso que você vê em Gênesis 28, do 10 ao 12, a escada de Jacó. Inclusive a missão atual dos mega profetas do Senhor na terra agora, terremotos, Covid, ebola, Zika, guerras, essa guerra de Gaza, da Ucrânia, a guerra em DRC, a guerra com o Irã. Isto é para restringir o mal, para chamar o homem ao arrependimento. E quando o Senhor vem para levar a igreja, a profecia que nós estamos dando será Deus restringindo o mal para que ele possa agora vir na tribulação e ferir a terra com o juízo para restringir o pecado, para aniquilar o pecado na tribulação. Na segunda vinda, ele está vindo para fazer batalha, Armagedon e tudo isso, para restringir o mal, para restringir o pecado, para restringir o mal. Muito sério. E então, mesmo agora, quando ele estabelece o reino milenar, é para restringir o mal. Quando o inimigo é capturado por 1000 anos detido, até mesmo o juízo do grande trono branco é Deus restringindo o pecado. No lago de fogo é Deus restringindo o pecado lá embaixo. Então agora tem o estado eterno. O eterno céu, o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém. Isto é Deus restringindo o mal. Este agora é o cumprimento, a consumação. Ele agora restringiu-o totalmente e o prendeu e o confinou no lago de fogo, onde agora as pessoas estão livres do mal e do pecado. E é por isso que o Senhor está dizendo para aqueles que o ajudarem neste tempo, participar na agenda dele para restringir o mal e impedi-lo de tomar posse da terra. Eles serão recompensados na eterna glória. O Messias está vindo. Estejam sempre prontos. Obrigado. Louvado seja Deus. Muito obrigado, supervisor Naldo, por nos trazer esta porção assustadora, temerosa. Eu vou ocupar o tempo em 3 sessões, vou ser rápido. Na primeira e segunda sessão eu vou fazer juntos, apresentando esta pessoa que está falando e a missão do Senhor da Terra. Vou fazer junto essas duas, e na terceira sessão eu gostaria
de aplicar esta palavra para nós, para o nosso viver. Por que é tão importante? Depois de ouvir esta mensagem mais de uma vez, então, eu estava contando aqui 41 vezes. Claro, eu posso ter diminuído, mas por 41 vezes, estes profetas mencionaram restringir o mal e a perversidade. E por 12 vezes eles mencionaram restringir o pecado e por uma vez restringir a humanidade. Então, nesta última sessão, vamos ver esses dois homens que eles apresentaram. Adão abriu a porta para a perversão, para o mal, para o pecado na humanidade. E nós vimos como que o segundo homem, que é Cristo, ele apresentou a cruz. Como que em Cristo nós temos o chamado ao arrependimento. E não somente nós, mas todos os que receberem esta palavra, eles poderão alcançar o estado eterno com Cristo, nosso Senhor. Que o Senhor nos ajude, amados irmãos. Que palavra temerosa. Eu estou muito impactado. Primeiro, eu queria ler Malaquias 4:5, e eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Como esta é uma reunião aberta, e nós sabemos que aí, amados do ministério, a outros preciosos que estão nas nossas plataformas, nós mais uma vez damos as boas-vindas aos senhores. E nós todos estamos muito temerosos, porque o céu, ele decidiu que é o tempo de enviar o profeta Elias. Esta não foi uma decisão humana. Então, nós ouvindo esta palavra agora, o conteúdo tão cheio, número 1, do amor de Deus, mas número 2, de advertências, e número 3, de juízos. Então, está sendo apresentado um evangelho para nós, esta última geração que nunca foi apresentada. O céu decidiu que era a hora de enviar este profeta à terra. Isto não diz respeito à nossa vontade, mas, de acordo com a mensagem, diz respeito à missão do Senhor na terra hoje. E nós vimos que existe um personagem no aspecto negativo que se rebelou na eternidade. Ele está no meio do que nos foi apresentado. Mas também nós vimos claramente a missão do Espírito Santo, o papel do Espírito Santo, que é restringir o mal, a perversidade e o pecado. E chamar esta geração ao arrependimento, à prática da justiça, e se prepararem por meio desta palavra para a vinda do Messias. Antes do dia temível do Senhor, Deus, ele decidiu enviar Elias. Isto é amor, o grande amor de Deus. Ele está muito claro. E nós estamos claros que Deus não quer que nós terminamos no lago de fogo. Por isto este amor. A Bíblia disse que eles viriam. E nós cremos que hoje eles estão na terra, movendo a agenda de Deus de uma maneira temível e assustadora. Aquele que voltou para esta geração, uma geração que está andando em direção ao inferno. Ele está chamando para o arrependimento uma geração que desviou da santidade, desviou da justiça e do temor de Deus. O homem esqueceu do seu Criador, passou a adorar ídolos. O homem agora quer ser mulher,
A mulher quer ser homem. O homem se aprofundou em tecnologia e a inteligência artificial. O homem agora está envolvido com a evolução. Neste momento de degradação total de uma geração, Deus Pai veio com Elias, o temível profeta de 1 Reis, capítulo 18, para chamar uma geração ao arrependimento enquanto a porta está aberta. Nós estamos totalmente abertos, amados irmãos, porque sabemos que esse é o tempo final da redenção do homem. E não só a humanidade, mas agora podemos dizer também a igreja dos gentios. Nós vimos claramente, aquilo que Deus tem revelado pertence a nós, pertence à igreja. Nós abraçamos o que Ele já revelou e nós caminhamos sobre esta base. A palavra que está sendo falada, ela confirma que Deus, nesses dias, decidiu enviar Elias. Por causa do preço da redenção, o Senhor precisava enviar alguém que não está e que nunca vai se envolver com corrupção, não vai estar envolvido com políticas, não vai estar envolvido com dinheiro, não vai estar envolvido com as práticas desta terra, que eu e você, por mais que nos esforçamos, vamos ver isso na terceira sessão, ainda estamos. Realmente o preço da redenção fez com que Deus movesse profetas tão antigos, tão sérios, que caminham com Deus para chamar uma geração antes que seja tarde demais. Aqueles que têm falado para nós aquelas palavras do Senhor, eles estão cheios da graça, mas também cheios da ira de Deus. Deus está dando uma oportunidade igual para todos agora. E nós que acompanhamos este profeta, nós vimos que quando ele termina uma profecia, as profecias cheias de detalhes. Terremotos, por exemplo, 8.8. Ele traz detalhes nas suas profecias. Quando ele termina, ele sempre diz, irmãos, isso é muito temeroso, que a boca do Senhor Deus falou. O que é isso? Ou quem tem ouvidos, ouça. Quem fala desta maneira? Quem pode se dirigir à humanidade e à igreja desta maneira? João Batista enviou seus discípulos para perguntar a Jesus: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? Nós ficamos chocados. João Batista, ele sabia, porque no Evangelho de João, capítulo 1, ele vai mostrar que Deus deu sinais para ele. João, quando você vê a pomba descendo, é ele, João. João sabia de tudo, ele era o único, ele sabia, amados. O ministério de João Batista tinha 3 etapas. A primeira etapa era simplesmente preparar o caminho do Messias. A segunda etapa era apresentar o Messias para Israel. Somente João, em toda a nação, recebeu de Deus a direção. Você vai identificar o Messias. Só você. Então era ele que teria que apresentar o Messias com 30 anos para Israel. E ele gritou naquele dia: eis o Cordeiro de Deus. Ele deu um grito tão forte. Ele estava apresentando o Messias para Israel. Mas agora, quando ele está na prisão, ele manda os discípulos, vai lá e pergunta: és tu aquele que estava por vir? Em Mateus 11. E nós sabemos que a terceira etapa do ministério de João era batizar o Messias. E eu posso garantir que há uma quarta, que eu não vou entrar nisso, não tenho tempo. Mas era parar o seu ministério e seguir o Messias. Ele teria que parar naquele momento e seguir o Messias. Ser sábio, ser um dos 12 discípulos do Messias. Ele era o único ali que já sabia quem era o Messias, mas ele continuou com o seu ministério, até na prisão. E eu não queria falar disso, mas eu vou falar aqui. Muitos já viram quem está na terra, mas agem muitas vezes como João.
Ele tem os detalhes, ele sabe que este profeta viria, mas ele não para o seu ministério. Não para, continua. E eu digo para você uma advertência. Eu temo a Deus pela sua vida, pela sua eternidade. Porque em Apocalipse 20, muitos chegaram decapitados ali. Os vencedores tardios, aqueles que perderam o arrebatamento e que tiveram que ser apresentados como um sacrifício no altar durante tribulação e grande tribulação. Eles foram decapitados. Se você não decidir perder a sua cabeça hoje e permitir Cristo ser o teu cabeça, em algum momento, depois do arrebatamento, você vai perder a sua cabeça. Deixa o Senhor te governar. Vamos falar disso na sessão de número 3. És tu aquele que estava por vir ou devemos esperar outros? Oh, amados irmãos, esta geração está testando se este é Elias. Ela está duvidando se este é Elias. Estamos vendo como a apostasia tem destruído esta geração. Eles já não entendem nada. Eles não têm mais discernimento. Já não conseguem identificar a voz de Deus. Por 28 vezes, Elias abriu o céu. 28 vezes. Você vai encontrar essas profecias e os seus cumprimentos no YouTube. O Brasil, em Belém, nós estávamos lá. Com esses olhos sujos, imundos e imorais, nós vimos esta glória. No Peru, em Taiwan, na Índia, amados, no Quênia, quantas vezes? Amados, na França, não há como. Muitas vezes o céu foi aberto o comando, pela voz. Por esta voz. O céu pertence a Deus. Não há nenhum ser humano que possa abrir o céu. Ninguém. Mas as palavras de Elias, o céu obedeceu 28 vezes e abriu e a chuva desceu. Isso é muito temeroso. Muitos estão testando. Será que é esse? Será que é esse mesmo? Não devemos esperar outro Elias. Não há outro. O Elias prometido na Bíblia está aí. Em Lucas 16, 29, nós vimos como que aquele homem rico que estava queimando queria muito avisar os seus irmãos na terra. Em algum momento ele disse, por favor, mande, se alguém dos mortos for à terra, os meus irmãos vão se arrepender. Então Abraão disse, eles têm os profetas, ouçam-nos. Amados, esse é o tempo mais assustador. É o tempo em que as nossas decisões, elas podem nos introduzir no glorioso e eterno reino de Deus, ou pode se tornar cordas para nos arrastar para a tribulação, grande tribulação e o lago de fogo. Não brinque, não teste Deus agora, não faça isso. Elias está de volta em um tempo muito importante, em um tempo em que essa geração se perdeu. O céu decidiu que esse era o tempo para eles virem, para restaurar a verdadeira adoração nas igrejas, que foi determinada por Deus para toda a humanidade. Elias está mostrando o caminho do arrebatamento. Temos que perceber, temos que receber as instruções em profunda humildade. Todos se lembram, eu até quero ler estes versículos de João, capítulo 6, versículo 28. Eu preciso ler esses versículos, 2 versículos, João 6, o 28 e o 29. Aqui os fariseus dirigiram-se, pois, a ele e perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Qual é mais difícil agora? Você crer naquele que por ele foi enviado agora? Ou você crê que vai vir um outro Elias, um outro Moisés, depois do arrebatamento da igreja? É um risco muito grande se você falhar agora. Os fariseus perguntaram, o que devemos fazer?
que devemos. E agora? Desde que estes profetas entraram no cenário global, a mensagem nunca foi mudada. Ela permanece a mesma. Arrependa-se, o Messias está vindo. Existe outro Elias lá fora que está também pregando essa mensagem? Os senhores conhecem algum outro que está anunciando essa mensagem globalmente? Tem somente um falando as palavras de Deus agora. Este é um momento muito temível para todos nós. Existe também dois grupos de pessoas na Terra hoje. Número um, aqueles que creem que o céu decidiu enviá-los. E número dois, aqueles que não creem. Edificar a casa na areia e edificar a casa na rocha diz respeito a decisões que nós tomamos. Nós tomamos. Todos precisam ouvir esta voz, quer gostem ou não. Precisamos falar. O tempo que eles apareceram na terra, depois da saída da igreja, nós sabemos muito claro o tempo que eles começou até a saída da igreja. É uma etapa deste ministério. Depois da saída da igreja, eles vão lidar com Israel. O tempo está se esgotando rapidamente. Muito rapidamente. E nós vimos que as 28 vezes que o céu se abriu, a chuva está anunciando agora para os sábios total obediência ao único e verdadeiro Deus e ao seu Filho Jesus Cristo e ao Deus Espírito Santo e aos seus servos, os profetas enviados dos céus. Eles vieram, eles estão na terra para jogar toda a constituição dos países que aprovaram casamentos homossexuais, aprovaram casamentos de humanos com animais. Eles vieram para denunciar o pecado. Eles vieram e eles não temem. Eles somente temem o seu Deus. Nós somos claros, eles entram na Europa e pregam o evangelho, denunciam o pecado. Mas há tantos líderes cristãos que tentam fazer isso e são presos lá. O Senhor, o seu Deus, os conduz para entrar em nações que já não estão mais podendo pregar o evangelho. O Senhor os leva lá e eles denunciam o pecado. Quantas vezes tentaram calar esta voz? Quantas vezes tentaram falar para eles mudar a mensagem? Quantas vezes insistiram nas nações que nós estamos vendo que estão se fechando rapidamente para o evangelho? As constituições estão sendo mudadas, as leis estão sendo totalmente mudadas, o Deus eterno está sendo jogado para fora. Cristo Jesus está sendo já, em espanhol, hablamos rechazado. Não sei em português. Ele está sendo isso aí para a humanidade. E eles vão lá e eles denunciam como eles fizeram exatamente na Itália. Foi temeroso eles estarem no parlamento, no primeiro parlamento democrático do mundo. Nós vimos ali eles denunciando o aborto, eles expondo a comunidade europeia, todos aqueles países, as práticas, as mudanças na Constituição para aprovar a injustiça. E na palavra de hoje, uma das ações do Espírito Santo é restringir o pecado, é restringir o mal, é restringir a perversidade. Desde a queda do homem, nós vimos como que Deus precisa intervir na humanidade, na sua criação, para restringir. Isso fala da graça nos nossos dias, do amor de Deus a uma geração que já o jogou para fora.
que já o colocou para fora. Hoje, Deus está colocando café da manhã, almoço, janta, na mesa de 8 bilhões de pessoas. Ele dá saúde, ele dá trabalho. E o que ele recebe em volta? Qual é o seu retorno? Idolatrias, fornicações, lesbianismo, homossexualismo, corrupção. As nações viraram as costas para eles. E esses profetas estão aqui para denunciar isso. Depois do arrebatamento, se não tiver arrependimento agora, os céus vão ser fechados. E o tempo das vacas gordas terminou. Pouco a pouco, a comida vai ser tirada da terra, das mesas que zombaram. Os inimigos de Deus serão tratados duramente como inimigos da cruz. E agora eles terão que beber o mesmo cálice que o cordeiro bebeu. O ar maravilhoso, esse ar será removido. Vamos ter ar tóxico de partes químicas, partes atômicas em todo o planeta. Depois do arrebatamento, o planeta Terra não será um lugar seguro para se viver. Eles têm nos mostrado isso. Nenhum outro Deus pode trazer chuva. A última glória foi liberada. Agora precisamos ser mais fiel, observar e apreciar e temer a sua eternidade, a sua salvação. Se preparar para evacuar, se preparar para sair desta terra. Eles estão chamando para exaltar a fé em Cristo Jesus. Sair do declínio espiritual. Esta chuva, 28 vezes, testemunha que o céu decidiu enviar Elias agora. Também é um chamado para o povo de Israel. Oh, amados, toda essa geração, inclusive a igreja apóstata, eles realmente precisam de uma voz que traz clareza, que mostra prioridades agora, que dá direção para o que é prioridade. Que não é preparar a igreja para viver nesta terra, é preparar a igreja para deixar esta terra. Nós precisamos de uma voz. Eles precisam também de esperança. Mostrar a preciosidade do corpo glorificado. E esses profetas têm feito isso em toda a terra. As coisas que trazem sucesso nesta terra, elas não trazem esperança para a eternidade. Esses profetas trazem renovo, trazem foco naquilo que traz santidade, justiça e salvação. A salvação da nossa alma. O evangelho que eles estão pregando é o evangelho da cruz e o evangelho do sangue. Eu vou falar disso na última sessão. Quantas vezes o falso evangelho abriu o céu? Quantas vezes o falso evangelho conseguiu levantar paralíticos, aleijados, abrir os olhos dos cegos? Mas a chuva está anunciando o retorno à verdadeira adoração, a restauração de todas as coisas. De todas as coisas. A chuva está anunciando o reino de Deus, que está vindo. Jesus, que está vindo. O fim de todas as coisas que está vindo. A chuva está anunciando que você precisa focar no reino de Deus. Pedro nos fala que os elementos serão derretidos, queimados nessa terra.
queimados pelo fogo. Mas quanto àqueles que estão ouvindo esta voz e se submetendo, eles estão esperando novos céus e novas terras. Em realidade, eles não só esperam, mas eles também são aqueles que apressam a vinda do Messias. Eles apressam a vinda do Messias. Nós estamos vendo agora que o céu decidiu que era tempo de enviar Elias. Qual é a mensagem? Quando vemos Malaquias 4:5 se cumprindo diante dos nossos olhos, o que Deus está apontando para esta geração? Amados, nós precisamos temer, nós precisamos honrar estes profetas e dar muita atenção ao que eles estão falando sobre a vinda do Messias. Nós sabemos que em Reis, capítulo 18, quando Elias apareceu no cenário de Israel, principalmente das 10 tribos, ele deu um passo à frente e ele confrontou, ele denunciou a apostasia. Era um tempo que as 10 tribos estavam totalmente caídas. E eu também posso incluir o reino de Judá. Estavam totalmente caídos na apostasia. Totalmente caídos, já adorando outros deuses. E o Senhor o enviou para confrontar a apostasia, confrontar os falsos profetas, confrontar os falsos sacerdotes e destruí-los, cortar as suas cabeças e restaurar o altar santo, restaurar a verdadeira adoração ao Senhor. Israel estava em profunda rebelião contra o seu Criador, contra o Deus dos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Isso é muito grave. E eles aparecem agora. A Bíblia disse que eles iriam aparecer. E nós vimos que a terra, ela se encontra em um estado pior do que naquela época. Todo Israel havia se separado do Senhor. O povo de Deus estava seguindo a Baal. Elias veio e ele chamou a Deus. E a resposta foi muito rápida. O Deus verdadeiro desceu. O Deus de Elias desceu. Esse é o tempo que o Senhor enviou o seu profeta. E ele não somente o enviou, mas também ele veio junto com eles. Ele veio juntos. Nesta geração perversa, adúltera, vemos o amor de Deus. Uma geração que desviou de Deus, Pai. Está cheia de apostasia, cheia de pecado, cheia de rebelião. Aquela geração não celebrava um mês, ou não fazia celebrações de homossexuais na rua. E a nossa geração está fazendo. Amados, nesta primeira sessão, eu gostaria apenas de chamar a atenção para a mensagem que ouvimos. Todos apontamos pontos importantes. Quando eles agora começaram a falar do que aconteceu no Jardim do Éden depois da queda, eles apontaram primeiro a causa, depois quais foram as consequências dessa causa. Eu apontei 2 itens aqui. Número 1, a desobediência. E número 2, a independência. Eu vou tratar disso na última sessão. Nós vimos o desespero de Deus de restringir o mal, de tentar restringir a perversidade na sua criação e restringir a perversidade na humanidade. Amado, se Deus não tivesse intervido, a humanidade ela já não existiria mais.
Porque a porta que Adão abriu, nós vimos como a porta fechou, eles foram expulsos e a porta fechou. E recentemente, esses profetas disseram para nós que Gênesis 3:15, depois eles apontaram para nós como que Deus fechou a porta. E depois ele mostrou em Mateus 27, quando o véu do templo se rasgou naquela sexta-feira, às 3 horas da tarde. Então ali ele mostrou que o céu se abriu de volta. E em Atos 2 ele nos mostrou que Deus voltou a habitar no seu povo. Oh, irmãos, que evangelho é esse? Quem fala essas palavras? Existe alguém que pode trazer tanto discernimento, amados? Estas são palavras de vida que estamos recebendo através desses mensageiros. Isso não é para ficar na nossa mente, considerando. Será que está certo? Será que está errado? Amados, nós precisamos, nesses dias, temer. Aqueles que não temem, amados, não vão conseguir entrar. Não vão. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. Que a nossa sabedoria não falhe agora. A missão do Senhor, o céu decidiu enviá-los. Quem somos nós? Não seja e não esteja no grupo daqueles que estão ainda esperando Elias e Moisés. Esperando outro que vai vir para abrir os céus. Esperando outros que vai vir para pregar este evangelho da cruz e do sangue. Um chamado ao arrependimento a todas as nações. Não seja daqueles que estão esperando Elias e Moisés na tribulação e grande tribulação. Não seja louco, não cometa esse erro. A Bíblia disse que eles viriam antes do grande e terrível dia do Senhor. E todos sabemos que quando o arrebatamento acontecer, o céu é fechado e o Deus eterno vai agora julgar as nações que rejeitaram Cristo, que rejeitaram os mensageiros, que rejeitaram a graça. Ali nós temos o início da ira de Deus depois do arrebatamento. Não fique aí como a igreja apóstata, esperando esses profetas lá em Apocalipse 11, cheios de debates teológicos, vai vir nessa data, não vai vir nesta época. Amados, nós fugimos dessa teologia, nós decidimos agora por Cristo. Esses profetas, em sua mensagem, eles estão restaurando Cristo na igreja. Eu vou falar disso nessa última sessão que eu começo agora. Amados, nós estamos vivendo os tempos finais. Não fale depois que Deus não te avisou. Não fale depois, eu não sabia. O Senhor está nos advertindo agora. Quando você abre a Bíblia, porque eles mostrou 2 homens para nós. Mostrou o que aconteceu em Adão e o que aconteceu na cruz de Cristo. Então você tem 2 homens aonde? Em Romanos capítulo 5. Eu não tenho tempo para desenvolver isto, eu vou ser rápido. Em Romanos 5, você tem 2 homens aqui, exatamente esses 2. Romanos 5:12. Portanto, assim como o pecado, e não só o pecado, mas o mal, a perversidade que eles falaram, entrou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Agora, versículo 14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Então, o primeiro homem aqui é Adão. Então, isso é muito grave, porque nós vimos eles denunciando isso para nós. Então, se você for ler cuidadosamente, a partir do versículo 15 e seguir, você vai ver que nós herdamos esta perversidade, este mal,
exatamente por causa dessa coisa chamada esse primeiro homem, Adão. Dele nós recebemos aqui no versículo 15, 16, 17. Você siga lendo, eu não vou ter tempo. Você vai ver que o que recebemos foi tão mal, amados irmãos, que nos destruiu. De Adão nós recebemos, número 1, a transgressão. E a transgressão gerou o pecado. E Deus, os profetas disseram que ele agiu muito rápido. Então, o que aconteceu? Ele julgou, vem a condenação. Então, o terceiro item é a condenação. O quarto item, irmãos, a condenação, ela traz a morte. A morte é o resultado da queda. A morte. Então, o que nós recebemos disso? Por que tanto conflito? Por que tanta dificuldade para crer, para receber e ser salvo agora? Toda a humanidade. Nós nascemos em Adão e nós somos condenados em Adão. Terminou para nós. E não só isso, mas coisas piores vão vir depois. Mas você lê, por exemplo, aqui, o versículo ainda, Romanos 5. Poxa, tem muitos irmãos novos. Deixa eu ler o 15. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Que se pela ofensa de um só morremos, muito mais. A graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa. Aqui fala de Adão, foi julgado para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. A palavra importante, justificação. Espero ter tempo de falar sobre ela. Se pela ofensa de um, por meio de um só, reinou a morte, vejam, a morte reinar. Quero dizer que o pecado, ele deu o poder para a morte reinar. Isso está em nós, amado. Isso não é brincadeira. Então quer dizer que a morte é algo vivo, porque está reinando. Não é um desenho animado, é vivo. Tem uma coroa, está reinando. 17, se pelas coisas tem muitas ofensas para a justificação, e pela ofensa de um por meio de um só reinou a morte, muito mais que recebemos a abundância da graça e o dom da justiça reinarão, novamente a palavra justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aqui já mostra um segundo reinado, reinar em vida. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre os homens para a condenação, assim também por uma só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que é da vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A palavra justo, eu aprecio muito esta palavra. Aprecio muito. Nós somos justos, por acaso? De maneira nenhuma. Mas o que quer dizer justificação? A justificação, em Filipenses 2, 5... 6, 7, 8, vai mostrar os passos da obediência do Messias. Então, a justificação, ela vem pela obediência do Messias até a morte e morte de cruz. Então, o Messias agora, ele vai nos justificar perante Deus. Nós caímos, nós somos pecadores e rebeldes, amados, mas a obra da obediência nos justifica. É como você pegar uma tinta, pintar o seu rosto, o seu corpo de uma certa tinta azul, por exemplo. Por um lado, você pintou exteriormente, mas interiormente a sua constituição permanece a mesma. Mas a justificação subjetiva quer dizer que é como se alguém colocasse uma injeção na sua veia da mesma cor. Você foi afetado interiormente. A justificação, o Senhor, ele em Cristo, ele está fazendo algo. É essa justificação
irmãos, que ele vai dizer aqui, tornaram justos. Nós não somos justos em nós mesmos. Quando você lê o capítulo 4 de Romanos, você vai ver que Abraão foi justificado por fé. O Senhor não veio a Abraão e expôs os pecados dele. O Senhor simplesmente fez promessa para ele. E o justificou porque ele creu. E nós sabemos que Deus deu o dom para ele crer naquelas promessas. O Senhor não expôs Abraão, mas o Senhor prometeu para ele que viria uma geração dele. No nosso caso, pela condição caída, o Senhor precisou fazer uma obra, amados. É como a nossa coordenadora disse na última reunião que nós participamos, uma tinta sobre um pano. O pano se torna a cor da tinta. A justificação é Cristo fazendo algo no nosso lugar. Nós somos justificados por fé. Isso, irmãos, isso nos coloca numa posição que não merecíamos. Nós vamos ver como alcançamos essa justificação. Porque em Cristo Jesus, ele foi obediente. Enquanto que Adão tem a transgressão, em Cristo tem a obediência, o último homem. Em Cristo tem a justiça, enquanto em Adão tem o pecado. Em Cristo nós temos a graça, enquanto em Adão nós temos o julgamento. Em Cristo nós temos o dom da justiça que lemos aqui no 17 e 18. Em Adão nós temos a condenação. E nós temos a justificação, mas em Adão nós temos a morte e em Cristo nós temos a vida de ressurreição. Então, restringir o mal e o pecado, nós não conseguimos fazer isso se não for em Cristo. Cristo, ele fez isto. Aqui nesse capítulo 5 de Romanos, nós estamos vendo esses dois homens. E nós vimos claramente que nascemos em Adão. Nós fomos condenados em Adão à morte. Agora, se você virar a página para o capítulo 6 de Romanos, por favor, só mude a página, capítulo 6, versículo 2, de modo nenhum. Como viver, vou ler o versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como vivemos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos, veja a palavra, no passado morremos. Preste atenção no 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. 4. E fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Aqui nós temos algo tremendo. O batismo. Quando vamos dar um curso de batismo, podemos sempre ser objetivos, focar em atos, nos focos objetivos não está errado. Mas aqui, quando ele apresenta o batismo num aspecto subjetivo, é mais profundo. Porque se nós nascemos em Adão, no capítulo 5, agora o autor de Romanos, ele quer nos mostrar como nós podemos sair de Adão no capítulo 6 e entrar em Cristo. Percebem? Ele está nos mostrando o caminho. Você nasceu em Adão, mas você não pode ficar em Adão. Você precisa ir para Cristo. E aqui ele mostra, você foi morto com Cristo. Fomos batizados na sua morte. Isso é muito importante. Mas no versículo 6 de Romanos fala assim, sabendo isso que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Então você tem aqui um sepultamento e você tem uma crucificação. A morte, sepultamento e crucificação de quem? No capítulo 5 é de Adão, mas esse Adão, no capítulo 6, ele se torna o velho homem. Irmãos, isso está dentro de nós. Dentro de nós. Mas como sair agora? Você sai de um e você entra no outro. Como receber a justificação, a santificação, a transformação que o profeta tanto fala, a conformação? Se não estivermos em Cristo. Então você tem uma obra, toda uma obra que é feita fora de Cristo.
é feita por esse velho homem em nós, sem nenhuma realidade desta cruz de Cristo que foi mencionada pelo profeta hoje, sem nenhuma realidade da morte. Mas quando chega no capítulo 7 de Romanos, aqui muda outra vez. Veja o desespero. Você nasce em Adão, mas você, no capítulo 5, você é transferido para Cristo no capítulo 6, mas tem um velho homem. E no capítulo 7, esse velho homem se torna o marido, o esposo. 7:1. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Versículo 2. Você pode aplicar para o casamento, não tem problema, mas não é sobre isso que está falando aqui. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se vivendo o marido unir-se a outro homem. Porém, se morrer o marido, está livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Aqui você tem, em Romanos 5, 2 homens. Adão e Cristo. Em Romanos 7, você tem agora 2 maridos. Veja o versículo 4, o segundo marido. Assim, meus irmãos, também vós morrestes, olha o verbo no passado, relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro marido, está bem? A outro. Por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então veja aqui, nós precisamos agora, amados, em todo o universo só existe uma celebração da morte de alguém, de um marido, é aqui. Então você vê que no capítulo 5 esse Adão, no capítulo 6 se tornou um velho homem, no capítulo 7 um esposo. Um esposo terrível e temível. Em Isaías 54, versículo 5 diz assim, porque o seu Criador é o seu marido. Nós sabemos que Deus nos criou em Gênesis como uma esposa para Ele. Mas depois da queda, a independência deste homem o tornou independente. Ele assumiu a liderança, o seu ser natural. Ele agora conhece o bem e o mal. Ele se tornou um esposo. Tomou uma posição equivocada. Amados, isso é muito grave. Eu aprecio muito casamentos. Claro que eu não sou a pessoa ideal para falar disso hoje. Aqui, quando vemos em um casamento, a cabeça da noiva está sempre coberta. No casamento. Em um casamento, há 2 pessoas, mas apenas uma cabeça. Porque quando a mulher cobre a cabeça, mostra que há apenas a cabeça do homem. Compreendem? Somente um cabeça. A cabeça da mulher está coberta pelo marido. E o marido, ele se torna a cabeça da mulher. O que acontece com a mulher? Se ela está com o véu, o que acontece com ela então? Ela não é mais independente. Ela foi reduzida a ninguém a partir desse momento. Mas eu não estou me referindo aqui a um casamento, irmão, por favor. Estou me referindo a esta parte espiritual. Se nós somos criados para ser a esposa e caímos, nos tornamos o marido, mas aqui em Romanos 6,6 fala que o velho homem ele foi crucificado. Então quem é o marido de Romanos 7? É esse velho homem. E não tem como nós casarmos com Cristo se nós não conseguirmos se livrar dele. Amados, eu estava considerando domingo Apocalipse 19. Eu fiquei chocado. Apocalipse 19 é uma das palavras mais faladas por esses 2 profetas da eternidade. Todos sabemos. Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Alegremo-nos e exultemos e damos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou. 8. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo,
resplandecente e puro. Por quê? O linho finíssimo é os atos de justiça dos santos. Amados, nós temos ouvido esta mensagem. Os que chegaram primeiro no ministério santo desses profetas estão ouvindo há 22 anos, mais ou menos. Eles não mudaram a mensagem. O linho fino. Essa é uma exigência do céu. Então essa esposa, aqui no capítulo 19, ela está já ataviada. Mas a do capítulo 7, se o marido não morrer, ela está casada, ela não pode estar em Apocalipse 19. Linho finíssimo, resplandecente e puro. Aqui está o resultado de uma vida de arrependimento, número 1, e uma vida de render-se. Amado, por favor, a nossa mais sênior tem falado isso para nós há muito tempo. Isso não é novidade para nós. Os profetas têm falado isso para nós. O que é render-se? Veja, o sangue, ele trata com os nossos pecados. E nós continuamos todo o tempo nos arrependendo e temos que fazer isso. O sangue trata exatamente com os pecados. Mas você acaba de se arrepender, mas você continua sentado em um trono. Você continua sentado ali. O velho homem continua sentado. Qual vai ser o resultado? Você vai pecar amanhã. Você vai pecar depois. Aí você continua se arrependendo, mas você não deixa o trono. Ei, que é isto? Então, 2 aspectos. O arrependimento, ele caminha com o render-se. Você não foi criado para vencer o velho homem. Você não foi criado por Deus ou regenerado para vencer sua carne, para vencer a natureza caída. Essa natureza pecaminosa que se manifesta no orgulho, na soberba, na rebelião, na independência. Mas quando você vê, todos esses verbos estão no passado. Cristo crucificou o velho homem. Já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, amados, você crê que Jesus morreu pelos seus pecados. Então, quando os poderosos profetas fazem um apelo, você quer receber, você levanta suas mãos e você faz aquela oração. Eu te recebo como meu Senhor. A palavra Senhor ali, você não pode simplesmente falar. Quer dizer, você precisa sair do teu trono. O velho homem que governa precisa sair. Esse Adão do capítulo 5, esse velho homem do capítulo 6 e o esposo do capítulo 7 tem que cascar fora. Você tem que declarar que você foi crucificado. Senhor, o meu velho homem, ele foi crucificado. Eu não preciso me esforçar para vencer a carne. Eu não vou conseguir. Eu não preciso me esforçar para vencer o velho homem. Eu não vou conseguir. Eu não preciso me esforçar para vencer o pecado. Mas quando eu declaro o que Cristo já fez, aí entra a obra da justificação. Você tem que declarar. Amados, eu confesso para os senhores, por 32 anos, eu preguei essas mensagens, mas nunca vivi. Nunca tive realidade. Alguns meses atrás ainda fui envergonhado, enviando alguns áudios para a nossa coordenadora de coisas que ainda eu tinha um conflito. E ela levantou o celular para cima e falou: Deus, olha para esse servo, olha para esse miserável. Que, claro, ela não usou miserável, mas olha o que ele está falando. Amados, entrar na obra da morte de Cristo, isso é um fato que já ocorreu. Entrar na morte de Cristo por meio da mesma maneira que você recebe Jesus como seu Senhor, você precisa também crer que esta obra já foi efetuada. Que a cruz, ela tem os 2 aspectos. Número 1 é o que Jesus realizou. Então, você vai ver claramente, houve uma redenção confirmada na cruz. Aquele grão de trigo morreu. Então você vê a casca do grão representando uma criação. O primeiro Adão. A casca representa o velho homem. E fluiu uma vida. Então, a
cruz de Cristo, ela traz benefícios, mas existe uma outra cruz que é subjetiva. É essa que nós temos que tomar posse agora. É essa cruz que restringe a nossa independência, irmãos. É essa cruz aplicada em nosso viver que restringe a rebelião em nós, as dúvidas em nós. Declara, Senhor, eu quero dizer, Senhor, que eu lutei para vencer o nervoso em mim. Lutei toda a minha vida, Senhor, eu nunca consegui vencer o nervoso, porque o velho homem te enganou. Senhor, mas agora eu coloco na cruz de Cristo e eu declaro que eu estou crucificado com Cristo. E esse velho homem foi crucificado. Eu fui morto pelo batismo, mas eu ressuscitei na ressurreição de Cristo. Eu estou em Cristo. Amados, Cristo venceu, Senhor, o nervoso em mim. O desejo de Deus, amados, que é o mais difícil agora para nós vivermos Enoque. O desejo de Deus é que Cristo viva em nós. O foco deste evangelho, amados, eterno, é restaurar Cristo em nós. Deus não está querendo melhorar você. Deus não tem nenhum plano de te melhorar. A velha criação, ela foi crucificada, amados. Deus, ele realmente tem prazer quando nós estamos exatamente na cruz. Nós temos que aprender a amar a cruz. Não tenha medo, porque é por meio da cruz que nós obtemos liberdade. Ser um prisioneiro do velho homem, alguém que foi sequestrado por ele, ele vai trazer os pensamentos. Amado, o tráfico de pensamento na sua mente. Você experimentou esse tráfico de todo o tempo, pensamentos, você está deitado, pensamentos, você não termina um pensamento e já tem outro. E algumas vezes vem pensamentos de luxúrias, pensamentos sexuais, pensamentos de rebelião, pensamentos para desistir. Amados, quando você declara, Senhor, eu não consegui vencer os pensamentos da minha mente. O meu velho homem, eu lutei, não consegui. Eu desisto, Senhor. Eu coloco esses pensamentos na cruz de Cristo e eu declaro que eu fui crucificado com Cristo, eu fui sepultado com Cristo pelo batismo. Senhor, eu não venci, mas o Deus Espírito Santo, ele já venceu. Não diga ele vai vencer, diga ele já venceu por mim. Amados, eu estou falando minha experiência com os senhores. Não estou falando uma doutrina, esqueça isso. Aquele tráfico vai desaparecendo. E eu sei que nesta sala, alguns, com exceção da nossa mais sênior, outros já estão experimentando essa realidade. E isso é o viver que agrada a Cristo. É quando Cristo, agora, ele encontrou o caminho de ser o rei da sua vida. Porque o sangue trata, amados irmãos, com os pecados, mas a cruz, ela trata exatamente com esse velho homem, com o velho esposo. E a vida de Cristo que está em nós, é ela, amados irmãos, que trata com a pessoa da nova criação. É a nova criação que surge. Nós precisamos da vida. A vida de Cristo, ela é para a nossa justificação. A vida de Cristo é para a nossa santificação. O evangelho da cruz e do sangue, que está nos sendo anunciado, nós precisamos, com urgência, ser santos e justos. Mas fora de Cristo, o velho homem vai te enganar de novo. Então, o arrepender e o render, em Apocalipse 19, quando fala dos atos de justiça, desculpe, amados, esta é a mensagem central de Elias. No reino de Deus, sempre precisamos estar com roupas brancas, limpas, linho finíssimo. Porém, o velho homem, o velho marido mesclado com Satanás, ele não se importa como está a cor das suas roupas. Ele te dá oportunidade para você viver no ato exterior como quiser. O seu velho marido, o velho homem mesclado com Satanás,
ele diz para você: tenha paz, não se preocupe com nada. Você já está casado, eu te dou tudo. Você pode se vestir como o mundo se veste. Não precisa ter vestimentas santas nesse ministério. Deixa de ser bobo. Não se preocupe com isso. Você pode se relacionar com pessoas do mundo. Você pode assistir novelas. Fique lá 2 horas nos filmes. Fique 3, 4 horas nas suas redes sociais. Não se preocupe. Não se preocupe. Não precisa estudar a Bíblia, ouvir as mensagens desses profetas. Para que isso? Para que isso? Você não precisa jejuar, não precisa orar. Você não precisa reconhecer quem está na terra agora, não precisa temer isso. Vai vir outro Elias, deixa de ser bobo. O velho marido, aquele que você tem prazer em ouvi-lo, as muitas vozes que vêm na sua mente. Oh, irmãos, isso é terrível. Esse velho marido, ele destrói, ele descontrola o ser humano, amados irmãos. As emoções, elas são descontroladas. Uma pessoa que sempre está buscando por reconhecimento, por posição pessoal. Uma pessoa que sempre está buscando ser destacado, ser aplaudido. Esse velho marido destrói essas emoções porque ele dá isso. Que tenha milhares de seguidores. Vai lá, põe essa foto, publica essa foto. Uma foto sensual, deixa de ser boba. Olha o seu perfil, não fica importando porque os irmãos falam. Mudo, você é diferente, você é livre. Não se preocupe com linhos finíssimos. Além das nossas emoções, as nossas vontades se tornam obstinadas. Elas sempre estão buscando resistir ao evangelho eterno. Não, Elias, eles estão doidos, eles estão numa seita. Eles estão idolatrando. Nós precisamos nos arrepender, mas também nós precisamos nos render, porque esse velho marido, ele não se importa da maneira com que você se veste, da maneira com que você vive. Ele não se importa com o linho branco, finíssimo e puro. Porque no ato exterior você tem um outro evangelho, você tem um outro Cristo, você tem um outro céu. Tudo é mais fácil para você entrar lá. Não, mas eu não estou no evangelho da prosperidade. Mas se o seu velho homem, ele vive, você nunca tratou com ele, você está também. Não muda nada, não mudou nada. O problema aqui, amados irmãos, é o desejo de se guardar, de não deixar o velho homem sentir falta, de ficar ouvindo a voz dele, achando que é a voz do Senhor. Amados, antes da cruz, nós não temos nenhuma condição de ouvir a voz do Senhor seriamente. O linho fino é o resultado de uma vida crucificada. É o resultado de uma vida em ressurreição. Ali está os atos de justiça. É um viver totalmente Cristo. Tem um hino que eu gosto muito, que diz assim: Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Oh, que grande salvação, que Cristo vive em mim. Amados, por um lado, depois da cruz, nós podemos estar em Efésios 2:6, sentados nas regiões celestiais em Cristo. Mas por outro, é mais ainda, mais profundo, é quando Cristo se torna a sua pessoa. Ele é a sua pessoa. De manhã, durante o dia, você faz uma oração: Senhor, bem cedo eu me rendo. Senhor, nessa manhã, eu declaro que eu me rendo. Senhor, a independência, eu declaro que ela está crucificada. A independência, o velho homem está crucificado. Senhor, eu declaro que o velho marido está crucificado. Toda rebelião que está em mim, toda incredulidade, eu declaro. E você vai confessando
O Senhor crucificou. Senhor, eu declaro que eu estou morto com Cristo, eu fui sepultado com Cristo. Eu declaro, Senhor, agora que a obra que o Senhor fez, eu tomo posse agora, que o Deus Espírito Santo, Ele está me dando compreensão dessas verdades agora, que o Deus Espírito Santo, Ele está me levando para a realidade e me tirando do ministério da letra. Ele está agora me dando toda a profundidade dessas palavras, Senhor. Senhor, eu não consegui vencer o pecado, eu não consegui vencer a rebelião, eu não consegui vencer, Senhor, a preguiça. Eu não consegui vencer o desânimo, Senhor, eu não consegui vencer a ansiedade, mas eu declaro, Senhor, que eu estou colocando tudo na cruz de Cristo. E eu desisto, Senhor, eu não vou mais lutar, eu não vou mais tentar, Senhor, porque eu não consegui vencer. Eu coloco na cruz e eu declaro que eu estou crucificado. O trono da minha vida, Senhor, eu te entrego agora para que o Senhor destrua. Senhor, eu estou morto e eu estou em Cristo. Eu não pude vencer a rebelião, eu não pude vencer o pecado, eu não pude vencer a ambição, mas Cristo, Ele já venceu por mim. E se eu estou em Cristo Jesus, eu estou naquele que já venceu. E eu posso agora entrar na ressurreição de Cristo para obter a justiça de Cristo. Eu posso entrar na ressurreição de Cristo para obter a nova criação, tendo Cristo como a pessoa central, tendo Cristo como o meu único cabeça. Eu posso entrar agora na ressurreição de Cristo para obter a renovação da minha mente. Oh, amados irmãos, eu quero confessar algo aqui, eu já estou terminando. Amados, eu falo com grande temor. Por 32 anos, assim como todos nós que nascemos em Adão, eu fui duramente atacado na mente, como todos nós. Mas eu posso dizer que depois que eu recebi a última repreensão, não foi a última, eu tive outra depois dessa. Você não pode fugir de repreensão. Você tem que pedir para ser repreendido. O velho homem, na pessoa do orgulho sobre a natureza pecaminosa, ele vai te levar a resistir repreensão. Ele vai te levar a ficar bravo, a te colocar na posição de coitadinho. Eu não merecia isso, eles foram injustos comigo. Eles estão sendo injustos, olha o que estão fazendo. Mas quando você está totalmente crucificado, que você está em ressurreição, você ama a repreensão. Amado, se passar 1 ou 2 ou 3 meses que ninguém te repreender, tem algo errado com você. Não pense que o seu sucesso pode estar provendo da vida. Não caia nesse. Não caia. Você pode estar casado com Agar. Você pode estar em Gálatas 4 casado com Agar e tendo Ismael. Então ninguém está repreendendo, eu estou tendo frutos aqui, mas todos porque você está casado com uma aliança que é para a condenação. Enquanto o Senhor está dizendo, lança fora a escrava e o seu filho. Lança fora, quer dizer, você precisa deixar a carne. Mas você não vai vencê-la, mas Cristo já venceu por você. Declare isto. Permita na ressurreição, amados, os pensamentos que sempre foram o grande problema, a renovação da minha mente. Depois de algumas repreensões, amados, nos últimos meses, o Senhor teve misericórdia de mim. Claro, eu não posso dizer que eu já alcancei, mas eu prossigo. Eu esqueço daquele passado pecaminoso, porque já foi tratado pelo sangue. Eu fui justificado pela obediência de Cristo. Eu fui regenerado pela vida de ressurreição. O Senhor, Ele fez para mim. E agora eu tomo posse pelo arrependimento e o crer que também é um dom de Deus. E eu posso, amados, aqueles pensamentos vão desaparecendo. Eu quero confessar isso para os irmãos. Alguns nessa sala já sabem o que eu estou falando. Amados, vai se aquietando, os pensamentos vão se aquietando e os pensamentos começam a se focar nas coisas lá do alto. Aquele tráfico 24 horas começa a desaparecer. Alguns momentos eu falo, epa, o que aconteceu? Epa, está muito quieto, está quieto isso aqui, o que está acontecendo? Aí eu preciso conversar com o Senhor, porque fica quieto. Fica calado, já não tem mais aquele tráfico, entende?
Aí é o começo, amados. Isso não é nada. Eu preciso prosseguir, mas eu estou contando o primeiro passo. Há pessoas nessa sala que já estão lá na frente. Estão como Enoque, já estão andando com Deus. Cristo já está vivendo. A pessoa que vive já é Cristo neles. Mas se você agora entrar na experiência da palavra, tudo na Bíblia requer uma visão clara, amados, para nós sairmos da letra morta, da letra superficial. Eu termino com Gálatas, meu último versículo, Gálatas capítulo 2, um versículo muito conhecido de todos. Estou em Atos, passando por Romanos, estou passando por Coríntios. Gálatas capítulo 2, já estou em 2 Coríntios, Gálatas 1, Gálatas 2, preste muita atenção. Gálatas 2, versículo 19, porque eu, veja, aqui está o primeiro eu, isso fala do velho marido, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Então aqui tem o quê? A primeira morte, eu morri, o eu foi morto, mas aí ele continua, a fim de viver para Deus. Como é que você pode morrer e viver? Então você tem exatamente Romanos 6, você foi morto na morte de Cristo pelo seu batismo. Então aqui o primeiro eu, a fim de viver, mas depois da morte você entra na ressurreição de Cristo pela justificação, você passa a viver. Segue. Estou crucificado com Cristo. Então existe o primeiro eu que tem que estar. Mas há um novo que surge na ressurreição. Depois da morte, há um segundo eu. Aqui já é uma pessoa chamada Jesus Cristo. Aquele que se torna a nossa pessoa, a constituição. Cristo vivendo em nós é a esperança da glória. Em Colossenses, capítulo 3, ele é a esperança quando ele passa a viver. O versículo 20, logo, já não sou eu quem vive, então o primeiro eu. Já não sou o primeiro eu, que é esse velho marido. Já não é mais, entende Romanos 6 agora? Mas Cristo vive em mim. Agora, quando você passa pela morte, você tem uma nova pessoa. Aí está a realidade da ressurreição de Cristo. Amados, os profetas estão nos chamando agora para sair de Adão. Não há esperança em Adão. Não há arrebatamento ali. E para entrar na realidade de Cristo, Cristo, ele precisa viver. É maravilhoso nós estarmos em Cristo, mas é mais maravilhoso quando Cristo passa a viver, passa a reinar, passa a coordenar, passa a governar nossa vida. Você vai buscar as coisas lá do alto, amados, acaba a rebelião, acaba o tráfico porque a mente está sendo renovada. Amados, acaba o desânimo, acaba a preguiça. Acaba a confusão. E eu vou deixar claro, a natureza pecaminosa, ela permanece. Percebe? Ela não vai sair. Enquanto tivermos nesse corpo, ela fica mortificada ali. Só esperando uma oportunidade, Bispa Denise, uma oportunidade de você se mexer para fazer alguma coisa. Quando você se mexe, quando você decide fazer alguma coisa, que você, a sua pessoa, quando você se mexeu, você entregou e você fez com que aquele que estava crucificado, ele voltou à vida para te enganar. Ele agora vai te encher de atividades no ato exterior. Vai lá, faz isso. Você tem condição, você pode fazer. Então ele passa a ser de novo a sua pessoa, porque agora você voltou. Sabe o que é uma criança que levanta e cai? Ela está aprendendo a caminhar, levanta, cai, Bispo Marcelo. É assim. Mas tem que chegar uma hora que você tem que parar com isso. Você tem que se firmar. Porque nenhuma dessas quedas, o arrebatamento acontece e você fica. Essa parte subjetiva, amados, ela é a mais importante agora. Como você pode andar com Cristo? Só se Cristo estiver vivendo em você como a sua pessoa.
O foco do ministério eterno é restaurar a pessoa de Cristo na noiva. A noiva, ela é coletiva, não é uma só pessoa. Ali nós temos em Apocalipse 19, é uma esposa. E o Senhor está exatamente trabalhando Cristo nessa igreja. E o arrependimento? Todo dia, toda hora você tem que continuar se arrependendo. Todo momento, o arrependimento, amados, é aquele caminho que nos dá segurança da nossa salvação. É o arrependimento que nos traz o sangue. É o arrependimento que nos traz a obra da abundância da graça. É o arrependimento que nos coloca diante de Deus. A justificação, ela não trata com o velho marido. A justificação, ela não trata, o sangue não trata com o velho homem. O sangue não trata com o orgulho. Mas a cruz, sim. Por isso que nós temos que buscar o arrependimento para estarmos sempre justificados diante de Deus. O arrependimento nos traz o sangue. Nós temos a obediência de Cristo. Então Deus vai nos colocar nesta posição. Mas é o crucificar, é o crer que você foi crucificado. Quando você entra na ressurreição de Cristo, você agora tem uma nova pessoa. Você foi justificado, mas agora você também está sendo santificado. Amados, só existe um que é santo. Quantas vezes você se esforçou para ser santo? Quantas vezes você se esforça hoje, amanhã você briga com a sua esposa, você brigou com alguém, você se desentendeu com alguém, você ficou nervoso, você está se esforçando, Senhor, eu ando e não consigo. Mas quando você chega para Cristo e fala, Senhor, eu lutei para ser santo e não consegui, eu desisto. Eu coloco na cruz de Cristo todo esse esforço que eu fiz. E eu estou em Cristo. Cristo, ele é o santo. E Paulo disse para a igreja em Corinto, ele disse aos santificados em Cristo. A santificação não ocorre de um dia para a noite, é como o nascer do dia. Pouco a pouco, quando estamos em Cristo, a santificação é um processo contínuo. O profeta tem nos mostrado isso, que é ser justo ou ser santo. Amado, este processo ocorre quando estamos em Cristo Jesus. O velho homem não vai fazer isso. O velho homem vai nos enganar com a falsa santidade. O velho homem vai nos enganar com a falsa justiça. Amado, abandone isso. Não lute, desista, se entregue, se renda. Isso é o evangelho eterno, amados. O Senhor está nos introduzindo em um viver Cristo. Ser arrebatado, ser glorificado, quer dizer, a nossa arcebispa quantas vezes nos fala da conformação. Ser conformado exatamente a Cristo, que habita, que vive, que governa, que reina, que senta em um único trono. Já não mais vivo o eu, já não é duas pessoas, Paulo e Cristo, a morte do velho homem, amados irmãos, agora é Cristo em Paulo, a esperança da glória. Eu não posso continuar mais, meu tempo acabou. Eu gostaria de fazer uma oração, por favor, antes de passar para a nossa mais sênior. Precioso Senhor, eu me arrependo por todos os meus pecados, mas também eu me arrependo por todos os caluniadores, todos os incrédulos que têm rejeitado os teus mensageiros e os teus enviados. Senhor, os caluniadores estão se multiplicando em toda a terra. Eu me arrependo por eles, pela alma deles, pelo destino final deles. Porque eles não conseguem ver no ato exterior, através dos olhos e do coração do velho homem, tendo a natureza da carne e o orgulho, eles não conseguem ver que o Senhor decidiu enviar para a terra os seus dois mensageiros mais temíveis agora. Eu me arrependo, Senhor, por toda a incredulidade. Senhor, quantas vezes eu desejei um segundo Calvário? Quantas vezes eu orei para o Senhor matar a carne em mim? Quantas vezes eu orei para o Senhor matar o velho homem em mim? Enquanto que o Senhor já fez essa obra. Como eu pedi para o Senhor fazer algo que o Senhor já efetuou há 2000 anos atrás? Eu me arrependo por toda a incredulidade minha, mas também a incredulidade de todos que estão ouvindo esta palavra.
Me arrependo por nós, Senhor, por sermos tão superficiais em um tempo que somente ser justificado não é o suficiente. Mas nós vimos hoje, através da boca dos teus santos profetas, eles dizendo para nós: aqueles que participarem desta agenda, da agenda de Deus, serão recompensados. Serão recompensados. Senhor, ainda que nós não estamos correndo atrás da recompensa, Cristo é a nossa recompensa, mas, Senhor, nós estamos vendo o resultado da tua obra. Eu oro pelo ministério do Senhor no Brasil. Senhor, por esses santos preciosos que amam o Senhor, que amam os profetas, que amam a tua palavra. Senhor, por favor, nos introduza cada dia mais na realidade da cruz de Cristo. A cruz, que veio de ti, como os benefícios, Senhor, daquilo que o Senhor fez para nós, mas daquilo que nós temos que crer, Senhor Jesus, para poder receber. Senhor, nos ensina a andar no novo homem. Por meio da ressurreição de Cristo, nos introduza na renovação da nossa mente. Por meio da ressurreição de Cristo, nos introduza na nova criação. Senhor, por meio da ressurreição de Cristo, as nossas vestimentas, elas estão brancas, elas estão limpas, Senhor. Muito obrigado por já ter crucificado Adão, por ter crucificado o velho homem, por ter crucificado o velho marido e por nos deixar livre na ressurreição de Cristo para nos casarmos com Cristo por toda a eternidade. Obrigado, Senhor, muito obrigado pelos 2 mais poderosos profetas que estão andando na terra. Ajuda-nos a ser como Enoque, ajuda-nos agora a viver Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a buscar as coisas lá do alto. Nos torna reais. Torna a tua palavra real em nosso coração. Deus Espírito Santo, nos ajuda agora. No nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade e devolvo a palavra para o Bispo Josué. Bispo Josué, obrigado. Amém. Nos agradecemos, amado Arcebispo. Passo rapidamente a palavra ao nosso mais sério e grandíssimo Sérgio Nuno. Aleluia, amados e preciosos, damos graças a Deus por esta palavra, por esta verdade, por tão grande redenção e porque Deus restringiu o mal ao longo de toda a história humana para que esta salvação pudesse chegar até nós, para que o pecado não dominasse toda a terra e então não haveria esperança. Amados, nós temos uma breaking news aqui na nossa sala do Zoom. Breaking news! Aleluia! Breaking news, doutor Célio! Breaking news! Aleluia! Eu quero passar para nossa... E é incrível que nós estamos vivendo isso no Brasil, aleluia! No Brasil, não é no Quênia. Durante um culto temos breaking news! O Senhor fez algo maravilhoso. Amada pastora sênior, dê as breaking news para que possamos celebrar juntamente com a nossa morte e ressurreição com Cristo. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, amados, no meio do culto, indo para o final, Maria de Fátima Rodrigues, de 65 anos, foi curada ao vivo, amados. Ouvido esquerdo surdo abriu. Adivinham aonde? No Rio de Janeiro. Ela está acompanhando o supervisor Jackson. Lembra que ele falou que tinha algumas pessoas que chegaram doentes ali e que ele iria abrir o decreto de cura e as pessoas ficariam curadas? Maria de Fátima Rodrigues recebeu a sua cura. E eu passo a palavra agora para o honrado supervisor Jackson da Rocha Nascimento. Por favor, abra o microfone, vamos celebrar. Todos estão me ouvindo? Estamos, aleluia! Aleluia, glória a Deus, meus irmãos. A gente está aqui com alguns irmãos, os demais não conseguimos estar com todos, porque é o horário, né? Mas aconteceu de novo, como a gente falou, alguns irmãos
tinham trago enfermos pelo que está acontecendo, né? Pelas grandes curas. E uma delas é a nossa irmã Maria de Fátima, que ela é surda, né? Surda de qual ouvido? Ouvido esquerdo. Ouvido esquerdo. Ela não ouvia nada desde quando? Tem muitos anos que eu culto, é 25 anos pra cima. 25 anos. Ela teve um problema que a água da cachoeira caiu dentro do ouvido. E fez o quê? O que aconteceu? Infeccionado. Infeccionou e o médico falou o quê? Falou que é uma doença crônica que não tem cura, tem que passar por cirurgia. Cirurgia? Cirurgia. Não tinha cura? Não, falou que não tinha cura. Ele falou que não tinha cura. Aí eu, minha filha, né? Minha filha caçula, sabe, a Giovana, aí até perguntou a ele se é grave, ele falou que não é grave. Mas durante 2 anos, estava o papel, né, o exame pelo SUS, aí ele atendia pelo SUS também e pelo particular. Mas aí parou pelo SUS, aí só particular. Aí fui nele agora há pouco tempo, ele falou, está cada vez pior. Né? Aí. A senhora não ouvia nada desse ouvido? Não. Nada? Não, ele falou, está cada vez piorando, né? Aí a filha então temos jeito de fazer cirurgia. E a cirurgia ainda ia ter que marcar por Rio. Porque aqui é difícil para marcar pelo SUS, né? E a operação, o médico também, doutor Silvio, o nome dele. Ele atende na clínica. Mas a senhora não podia. E a senhora não podia ouvir nada desse ouvido? Não. Nada. Só dava coceira e muita inflamação. E a senhora chegou aqui naquela hora, a senhora viu todos os testemunhos, né? Mas a senhora ainda não estava ouvindo, né? Não. Quanto que a senhora sentiu que ouviu? Foi na hora. Foi que horas? A senhora está ouvindo? Tô. Tá ouvindo? Ela tá tapando bem agora. Agora ela tá tapando bem aqui o ouvido que ela ouve. E agora o ouvido que ela não ouve. Eu vou fazer um teste. Se a senhora ouvir, a senhora levanta a mão. A senhora levanta. Aleluia! Eu tava fazendo o teste, meus irmãos, com ela. Foi antes ainda da oração, do decreto, ela começou a ouvir e foi como? A senhora sentiu o que na hora? A senhora sentiu o que? A senhora não estava ouvindo quando a senhora chegou aqui. E quando eu fiz o teste ali, a senhora sentiu alguma coisa? O que aconteceu? Eu senti na hora, né? Na hora. Quando se bater na mão, aquele... o barulho, né? Assobio. Gesto, Um assobio que assobiava o ouvido da senhora, ficava... Conforme estava batendo na mão, eu estava escutando o ouvido. Mas a senhora antes não ouvia? Não. Nada Não. disso. E foi agora, ela começou a abrir o ouvido, na hora que a gente testou novamente, antes do decreto de cura ainda, ela creu, continuou aqui, permaneceu, e o Senhor abriu o ouvido esquerdo dela. E após o decreto de cura também, um senhor que estava com a muleta aqui, não sei, o esposo daquela senhora surda, ele também largou a muleta e começou a andar. A perna dele foi fortalecendo e ele começou a andar aqui, né? Pena que ele não esteve e continuou presente por conta do horário, mas ele também começou a andar. Todos viram aqui, a senhora viu também, né? Ele começou a andar, foi após o decreto de cura do eterno sangue de Jesus. Uma menina também, uma jovem também, uma adolescente, a visão dela é embaçada, ela não estava conseguindo enxergar, ela começou a enxergar também após o decreto de cura aqui, as vistas dela melhorou e ela começou a ler. E a gente fez a gravação posteriormente, a gente vai estar mostrando também, amém? E tem mais papel ao vivo também. Aqui é os laudos dela. Aquele outro? O laudo dela sobre a questão do ouvido, ó. Está todos aqui, ela trouxe também, agora.
Supervisor Jackson, glória a Deus, por favor, me envia essas fotos desses exames. E, por favor, preciosa irmã, quanto que a amada vai voltar agora para o otorrino, para o doutor? Quanto que a amada vai voltar ao médico? Quando que a senhora vai voltar para o médico para ver o que aconteceu, fazer os testes? Eu tenho que marcar ainda. Não, tá até na fila já. De lá do postinho, né, da onde eu estava morando. Que aí eu tive ali no Alcântara, no Hélio Cruz, né? Ali na clínica. A senhora já tinha marcado já? Não, tá na fila. Tá tem que esperar. Tem que esperar, porque estava aguardando a sua vez. Para poder fazer. Voltar de novo no médico. Tem que marcar o exame. Tem que marcar o exame, a cirurgia, que o médico falou. Aleluia. Não vai precisar mais para a cirurgia. Porque agora ele vai ver, na hora que ele estiver fazendo o exame, ele vai confirmar que a amada está escutando. Não há necessidade mais de cirurgia. E a amada está escutando muito bem o que o supervisor Jackson está conversando com a amada. A gente nota que a amada está respondendo. Amém. Aleluia! Aleluia, louvado seja o Senhor. A palavra está com honrado bispo Josué Brites. Glória a Deus, aleluia! Que maneira maravilhosa de terminar este maravilhoso culto, onde nós ouvimos a tremenda redenção, que não apenas abriu ouvidos surdos, mas nos deu vida, porque nós estávamos mortos. Vamos encerrar este culto com adoração a este nosso adorado Salvador. Aleluia, obrigado, Jesus. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado.